Amigos, boa noite Brasil, boa noite você. Estamos entrando ao vivo para todo o Brasil. Eu sou o professor Jax, diretamente de Teresina, Piauí. Vou tirar aqui o óculos para não ficar dando reflexo aí para vocês. Tudo bem com vocês? Sabadão, dia 16 de março de 2019. Meus amigos, já é 16 de março. Mas está acabando, já vai entrar abril, vem aí a Páscoa, já vai entrar Dia das Mães, aí vem namorado, férias, Dia dos Pais, Dia das Crianças, chegou o final do ano. Boa noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos desde já. Idelmar, diretamente de São Luís. Olá, Idelmar, Cutrim, meu amigo Idelmar. Estava ansioso, mas esperando a minha entrada. Cidéia também está por aqui. Olá, boa noite, Cidéia. Minha amiga Cidéia, Débora, todo mundo que está entrando agora. Sejam muito bem-vindos. Entrei rapidex aqui para informar para vocês que nessa próxima semana nós vamos ter a turma 97 de oratória, comunicação de alta performance. Para você que quer aprender a se comunicar melhor, para você que quer ter conhecimentos de como não é difícil falar em público. É verdade, não é um bicho de 7 cabeças. Já falei várias vezes para várias pessoas que quando você aprende as técnicas, quando você tem as ferramentas corretas, você consegue falar em qualquer local. Porque não depende apenas também só da técnica. Você vai ter que entender por que as pessoas têm tanto medo. Por que elas ficam tão emocionadas, nervosas, intranquilas, inseguras na hora de falar em público. Acontece muitas vezes de pessoas que quando vão falar em público, elas começam a tremer, elas começam a gaguejar, elas sentem dores de cabeça, um arrepio muito grande e aí elas acabam não conseguindo passar a mensagem da forma correta. Ou muitas vezes por falta da prática, ou muitas vezes por falta da técnica que elas não conhecem, tá certo? Olá, Beatriz, tudo bom? Seja muito bem-vinda. São Luís, estamos aguardando ainda a agenda da nossa parceira aí de São Luís para poder fazermos aí a Edivânia. E ela me falou que ainda nesse primeiro semestre, Itamar, vai acontecer. Tomara, você disse que entra de férias agora em abril, né? Não vai precisar dar certo em abril, mas acho que abril também não vai dar. Abril já temos aí a formação em Caxias, no Maranhão. Tá chegando aí, tá indo caminhando. Vamos ter em Caxias e vamos ter em Parnaíba. E aí São Luís vai ficar mais para frente, então. Que pena, né, Idelmar? Mas vai acontecer ainda nesse primeiro semestre. Boa noite, Beatriz. Tudo bom com você? Beatriz Sampaio Miss. Olha que legal. Temos até uma Miss aqui, tá vendo, Idelmar? Uma Miss está nos acompanhando aqui. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na nossa formação Impactada CPJax, a gente trabalha não só a parte técnica do que você precisa falar. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Antes de eu fazer a propaganda aqui, deixa eu falar uma coisa. Eu participei recentemente de algumas palestras, de algumas apresentações, e eu pude... Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Está muito alto? Deixa eu baixar aqui o volume aqui. Pronto, baixar. E eu pude acompanhar apresentações de pessoas que muitas vezes ou elas não se prepararam da melhor forma possível, ou então elas não se planejaram para o público que elas iam falar. Vou contar para vocês. Teve um caso de uma pessoa que foi fazer uma apresentação e ela tinha 1h10 mais ou menos para fazer a apresentação. Isso dá em cerca, 60, 70 minutos. Gente, as pessoas sempre me perguntam, Jax, quantos slides eu vou usar? Depende. Tem gente que não usa slide, como o Mário Sérgio Cortella. Ele nem usa slide. Mas o que acontece? Está alto, Idelmar? Vou baixar um pouquinho aqui. Pronto. Baixa aqui para... Beleza. Tem gente que nem usa slide. Mário Sérgio Cortella é um exemplo. Ele conta histórias. Você pode usar um slide, 2, 3, 4. Isso é relativo numa apresentação assim de 1 hora. O problema está quando você coloca muitos slides, mas muitos mesmo. Quando eu estou dizendo muitos, são muitos mesmo, que foi o caso dessa pessoa. Então ela não se preparou para 1 hora e cada slide, em média, ela, no caso, eu percebi lá, levava 3 minutinhos, 4 minutos para fazer as apresentações de cada slide. Como eram muitos slides, quando chegou por volta de 40 a 50 minutos, a pessoa falou assim, faltam 10 minutos, faltam 15 minutos. E ela olhou assim, meu Deus, ainda tem muita coisa para falar. E começou a disparar slide. Tá. E as pessoas ficaram assim, e aí? Isso aí não é importante? Ele falou, não, é importante, mas
Não vai dar para conversar mais, pessoal, porque o tempo já está esgotado. E ficou passando. Isso é falta de planejamento. Você tem que ter cuidado. É uma dica X. Dica X aqui do CP Jax. Boa noite, Márcio Crispim. Tudo bom com você, meu querido? Lorena Cardoso. Evana Paula, que esteve conosco nessa semana no CP Jax. Pena que você não vai participar dessa semana, né, da nossa formação. É uma pena, né, Evana? Mas eu sei que em outra oportunidade você vai estar conosco aqui. Opa, eu apertando aqui. Então, o que acontece? Voltando aqui a história aqui. Olá, Ângela! Saudade da Ângela. Também faz parte do livro. Eu não sei onde é que tá o livro. Ah, tá aqui, ó. É desse aqui que você faz parte, né, Ângela? Liberte seu poder. Nós somos coautores desse livro aqui, ó. Legal. Ângela, minha amigona, saudade de você. Nazaré também. Beijão pra você, Nazaré Evana. Deixa eu voltar pra história pra vocês. Liberte seu poder. Vamos libertar o poder desse pessoal pra falar em público, né, minha amiga? Deixa eu dizer. Então, essa pessoa, ela foi fazer a apresentação. Ela usou muitos slides para 1 hora. Não, eu falo mais uma vez, é muito relativo quando você vai usar slides. Eu já vi uma vez um palestrante usando muitos slides, mas ele não demorava muito. E os slides dele eram imagens assim impactantes, tinha no máximo ali uma frase, uma palavra, e ele ia passando. Então ele conseguiu controlar. Por isso que eu falo que é relativo. No caso dessa apresentação que eu assisti, no único slide tinha várias informações, ou seja, era um slide poluído. Quando o slide está poluído, você não consegue passar aquela mensagem em 1 minuto ou 2 minutos, porque você vai ler, você vai explicar, vai mostrar para as pessoas o que significa aquele slide para as pessoas entenderem a sua mensagem. O que quer dizer? Cada slide daquela pessoa, como tinha muitas informações, ele demorou bastante para passar essas informações. Então levava em média 4, 5 minutos por slides. Como ele tinha uma quantidade excessiva de slides, quando chegou mais da metade da apresentação, ficou perdido, porque tinha muita coisa ainda a falar. E isso é um erro gravíssimo, que a gente sempre fala aqui na nossa formação Impactar. Você tem que ter um planejamento com relação àquilo que você vai dizer e quantos slides você vai colocar. Isso é muito importante, porque senão você vai ficar passando. Gente, não existe coisa pior. Você ficar passando, não, isso aqui não é legal. Isso aí passa. E as pessoas ficam, meu Deus, mas eu queria saber por que isso é importante. E essa informação que você ia passar pra gente. Então, fica mostrando uma falta de planejamento. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A outra dica que eu passo para vocês é, com outra apresentação que eu assisti, convidar uma criatura para falar de uma instituição. O que acontece? Olá, João da Camisa, tudo bom, meu querido? Beleza, meu amigo? João da Camisa está por aí. Renata Ludes, saudade de você, Renatinha. Você está nos Estados Unidos, está na Europa, está na América, está em qual lugar? Na Ásia? Tudo bom, Renatinha? Renata é internacional, minha amiga, só vive no mundo. Diz a dica X para reuniões com a equipe de trabalho. Já, Débora, deixa eu falar dessa outra, eu vou te dizer já essa dica X para reunião de equipe de trabalho, tá bom? Rapidinho. Rapidex, que não é X. O que acontece? Então, essa outra criatura foi fazer a apresentação com relação à instituição. Gente, eu vou falar da minha empresa, eu tenho que me preparar para falar da minha empresa. Eu ensino aqui na Formação Impactar a fazer um pitch de vendas. Um pitch significa você falar de uma maneira objetiva, rápida e que passe uma mensagem que todas as pessoas possam entender. O que foi que aconteceu com ela, com essa criatura? Ela foi falar da empresa e tinha muita informação. O público que estava lá era um público de um nível um pouco mais baixo. Ela utilizou palavras que não são tão adequadas porque eram, vamos dizer assim, nível bem alto para aquele público. Você tem que entender quem é o teu público, que tipo de palavras eu vou utilizar para o meu público. Outra dica que não é legal e que ela utilizou, ela ficou de costas para o público, ficou lendo os slides. Gente, quem estava lá, as pessoas não querem saber de leitores de slides. Eu vejo muito alunos em faculdades, eu dou aula também em faculdades, que querem só ler slides. Slide é para ser um apoio, para que você possa ali dar uma lida rápida e explicar para as pessoas o que significa aquela lâmina, aquela mensagem. E o caso dessa criatura que foi falar da instituição dela, começou a ler missão, valores,
falou da ética, como é isso, não sei o que, e leu, slides poluídos, e as pessoas coçavam a cabeça, o pessoal ficava olhando o celular, as pessoas ficaram impacientes. Isso demorou 10 minutos, 20, 30, 35, 40 minutos, e ela lendo de costas, Jesus amado, dá vontade de tirar a pessoa e botar alguém que esteja mais preparado para falar. É verdade, gente, eu fico agoniado como professor de oratória, porque quando eu vejo uma pessoa que ela não está tão preparada, eu fico com dó da pessoa, mas fico pensando também no público que está ali assistindo, porque o público, ele não é culpado por aquela pessoa ter sido escolhida para falar de uma maneira que não é interessante. A dica que eu quero passar é a seguinte: você, quando estiver na frente de um público, você tem que ter conhecimento, conteúdo daquela mensagem. E da empresa que você vai falar, da sua empresa, você precisa falar de uma maneira mais clara. Gente, eu vou falar da minha empresa, ela oferece isso, ela tem curso, ela tem produtos, ela tem serviços, nós estamos abertos para ouvir vocês passam lá, seja rápido, seja objetivo, seja prático, mas não uma coisa enfadonha. Foram 40 minutos, gente, para falar de uma empresa que coisa maçante, com informações irrelevantes. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? A Nazaré está dizendo que fica ansiosa quando a apresentação. Gente, eu também. Quando tem leitura demais, a pessoa começa a ler e não explica, aí eu já fico assim, meu Deus do céu, dão impaciência. Quem é meu aluno que está presente, tinha alguns alunos lá, já olham para mim. Eu falei, eita rapaz, não, vamos ficar calado. Olá, Edson! Boa noite, Edson! Luana, quem mais está entrando aqui? Quando nos quer registrar e a pessoa passa rápido. É verdade, isso é terrível. Vamos para a Débora. A Débora pediu, diz uma dica X para reuniões com a equipe de trabalho. Opa, Débora, você ainda está por aí, Débora? O que é que eu quero dizer para você? Quando você for fazer uma reunião, antes da reunião, leve a pauta. Vamos pegar aqui um papelzinho aqui, beleza? Deixa eu pegar aqui. Você pega aqui um papel, aí você vai colocar os pontos principais que você vai tratar na reunião. Porque uma reunião, ela precisa ser objetiva. Ela precisa ter uma mensagem. As pessoas precisam sair dali já tendo a informação precisa sobre do que se trata aquela reunião. Então, vamos imaginar, eu estou aqui convocando vocês para uma determinada reunião. E a nossa reunião é para falar da formação Impactar, que começa na próxima semana, olha, eu estou fazendo marketing aí, de 18 a 21 de março. A nossa formação, ela acontece de 18 horas às 22 horas, 18 horas às 22 horas, aqui na sede do CPJets. Aí eu vou falar um pouco, vamos imaginar que na nossa reunião eu já falei o que dia vai ser a formação. Depois eu falo com relação ao objetivo. Nós vamos ajudar pessoas a ter uma comunicação mais tranquila, mais confiante, mais segura. Nós vamos mostrar técnicas e ferramentas de programação neurolinguística. Ou seja, o que é programação neurolinguística? É uma ferramenta que vai te ajudar a mudar teus comportamentos, as tuas ações, a maneira de pensar, de agir e de falar, para você se sentir mais confortável quando for falar em público. Pronto, já falei do objetivo. O curso acontece em quantas noites? Em 4 noites. Nós temos apenas 20 vagas e já temos aí mais de 10 preenchidas. E aí um curso que trabalha bastante a prática. As pessoas precisam praticar. Imagine que eu já estivesse com tudo isso anotado com tópicos. Quando você vai fazer uma apresentação de uma reunião, você coloca os tópicos. Primeiro eu vou falar do que se trata, vou falar o objetivo da minha reunião, vou falar os principais tópicos e você pode usar uma regra chamada PDRAM. Qual é a problematização da sua reunião? Ou seja, o P de problematização. Do que problema vai ser tratado? Vai ser resolvido? São ideias que você quer trazer dos colaboradores? Você quer ouvir as pessoas? Ou você quer passar alguma informação que seja útil, relevante para as pessoas? Imagine que seja com relação à farda, com relação ao horário que estão chegando atrasados. Então, coloca todos esses pontos direitinho. Depois pede para partir para ação. O que é isso, Jax? Você fala, gente, posso contar com vocês? O que nós temos que fazer a partir de segunda-feira? Nós temos que fazer isso, nós temos que trazer relatório, Termina com a mensagem final, agradece toda a equipe pela apresentação, pela participação e deseja um bom dia, boa tarde, boa noite. Pronto, simples assim. O problema é que tem reuniões que se desfocam e chegam lá, vão falar disso, aí vão falar de aumento disso, vão falar do caso não sei de
quê, vão puxar outro assunto e acaba se dispersando, as pessoas ficam logo, meu pai do céu, estou perdendo meu tempo, tenho tanta coisa para fazer, e aí fica esse blá 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 e não chega no objetivo. Então toda reunião ela precisa ser pautada, planejada, com as ideias, com os objetivos, e a pessoa que esteja à frente fale isso de uma maneira tranquila para que todas as pessoas possam entender. Deu para entender aí, Débora? Quando você coloca os tópicos direitinho, do que vai tratar a reunião, qual a problematização, qual é o seu objetivo maior, o seu desejo para que as pessoas saiam dali, que mensagem elas precisam captar, quais são as ações que elas precisam tomar dali para frente. E a mensagem final é o seu agradecimento, é a gratidão por elas terem participado e para poder contar com elas para alguma ação que você precisa. Isso é muito importante. Otálício de Campo Maior, boa noite, seja muito bem-vindo. Lani Souza, boa noite. Dário Eida de Coelho Neto, que está em Coelho Neto agora, vou lhe visitar a qualquer momento. Imobiliária Santos, Teresina, Vinícius Pereira, boa noite. Márcia Santos, quem mais aqui está entrando, gente? Marcos Tavares Lira, Diego foi nosso aluno também. Olá, Sam Alves. Quem é essa outra aqui, gente? Sam Alves, Lorena. Tenho pessoas aqui que eu não conheço aqui. O Edson de Santa Catarina, a Débora, João da Camisa, enfermeira ali, a Miss Brasil. A Miss Brasil tá aqui. Evana, Ângela. Deu para entender, Débora? Que bacana. Marcos Gutierrez, ZZ2. Beleza, seja bem-vindo. Então, essas são as dicas que eu passo para vocês com relação à reunião, viu, Débora? E com relação à formação Impactar, lembre-se, é a única formação em que você aprende a fazer uma formação e faz uma apresentação utilizando o óculos em realidade virtual. Para que serve isso, Jax? Para você fazer uma apresentação num auditório lotado. E aí você vai sentir como é que você vai se sair. Imagina aí, que legal. Bacana, né? É a única formação que tem isso, por enquanto, no Brasil. É muito legal. Então, essa novidade que nós trazemos aqui para a nossa formação faz com que o aluno se sinta mais tranquilo, ou não, porque a gente vai entender por que você tem tanto medo para falar no público lotado. Aí você vai colocar o óculos 3D em realidade virtual e vai ver um auditório lá interagindo com você, e para você sentir a emoção lá, para depois você fazer as apresentações. Nós temos também nossa formação, tem algo muito interessante. Você faz uma vez e você pode repetir, é verdade, sem pagar, exatamente para você ter mais conhecimento, porque oratória só se aprende com a prática. Você precisa praticar. E aqui no CPJax vocês têm o clube de leitores, o clube de oradores, o clube de cinema, tudo aqui na nossa sede do CPJax, onde vocês treinam cada vez mais. E mensalmente nós temos uma palestra solidária, onde nós ajudamos instituições carentes, pessoas que precisam da nossa solidariedade. Então essa palestra é focada na comunicação, na oratória com PNL, e as pessoas trazem alimentos para que elas possam aprender aqui conosco e a gente possa ajudar outras pessoas. Que legal, né? Todo mês. Esse é o nosso trabalho de palestrante solidário, beleza? Olá, Lafa! Primo Lafa, tudo bem? Boa noite. Não tem Brasília, que pena. Vamos levar para Brasília então. Alves Lisboa, Zili, seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Primeira vez, é você, Alves? Eu não conheço, não lembro de você por aqui. Seja muito bem-vinda. Então isso é muito importante que a gente possa buscar informações. Hoje nós tivemos, por exemplo, com gestores de academia de fitness, né, aqui do Piauí. Ou seja, eles têm que buscar atualizações, porque os seus funcionários, seus colaboradores, eles precisam de quê? Atender bem, se comunicar bem, tratar bem os seus clientes, personal trainer, precisa também tratar bem as suas clientes e os seus colegas, seus parceiros. Tudo isso é comunicação, porque comunicação é o X da questão. Conexão é o X da questão. A gente precisa aprender a se conectar com as pessoas. A gente precisa aprender a melhorar a maneira de utilizar as redes sociais, o WhatsApp, o vídeo no Instagram. Também a gente ensina aqui a fazer lives também na nossa formação Impactar. Porque a gente tem aula de vídeo, nós temos aqui aula com microfone, discursos de improviso, maneiras para diminuir ansiedades, acupuntura para você diminuir a sua insegurança. Nós temos a auto-hipnose, nós temos
temos também, que mais? Técnicas de programação, neurolinguística, ferramentas. Então, tudo isso na Formação Impactar, que começa nessa segunda-feira, vai até quinta-feira, são 4 noites. E os alunos que fizeram a inscrição no mês de fevereiro vão ganhar uma mentoria comigo de 2 horas, individualizado e personalizado aqui na nossa sede. Então, isso é muito importante, beleza? Livelton, aí o nosso hipnoterapeuta aí, hipnotista, Livelton chegando. Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live. Grande Elivelton, conto com você nessa próxima semana aqui conosco no CP Jax. Juan Queiroz vai estar conosco também aqui na próxima semana. Tá tudo pronto, ó. O material de vocês já está aqui, beleza? A portila, vocês vão ganhar aqui o nosso bloquinho do CP Jax, tem uma surpresinha ali bacana. Tem muita coisa legal aqui que vocês vão receber nessa formação 97, como sempre vocês recebem. E a caneca CP Jax, eu acho que não estou com nenhuma caneca aqui não. Então não. Depois eu mostro para vocês a caneca. Beleza, então já está dado o recado. Quem não fez a inscrição, aproveita que nós temos ainda vaga. Dos dias 18 ao dia 21 de março aqui à noite, nós vamos estar juntos. É um curso bem leve, não é aquela coisa chata, pesada, enfadonha. O tempo passa, né? Não é Livelton, a Livelton está aí para comprovar. O tempo passa tão rápido que a gente nem percebe. Quando a gente dá uma olhada no relógio, e cara, já é 10 horas da noite, porque é feito de maneira lúdica. É um curso feito com práticas, com brincadeiras, com técnicas, para deixar a pessoa mais tranquila. Gente, que não existe coisa pior, você ir assistir uma apresentação, fica todo mundo sentado, aquela coisa assim muito, vamos falar agora, falar em público tem que ser assim e tal. Não, a gente tem que ensinar as pessoas de maneira leve, lúdica, com brincadeiras, com vídeos. E o nosso sistema, nossa metodologia é através da pirâmide de William Glasser. O que é isso, Jet? Explica melhor. Ou seja, a gente aprende quando a gente escuta, quando a gente pratica, quando a gente ensina para as outras pessoas aquilo que a gente aprendeu. É essa a nossa metodologia. Ou seja, o aluno escuta, lógico, eu tenho que mostrar a teoria, um pouquinho da teoria, mas tem prática o tempo inteiro. E é isso que faz com que os nossos alunos consigam impactar na comunicação. Por isso que nós vamos agora já para a turma 97, com mais de 5.000 alunos em todo o Brasil. Quem esteve conosco na nossa palestra aqui já entendeu como é que é a nossa metodologia. Na última semana nós tivemos a Livelton aqui, mais de 40 pessoas participando da nossa apresentação, da Formação Impactar e da palestra de comunicação X da questão. É uma palestra de muito conteúdo. No mês que vem nós vamos ter novamente. Aqui todo mês nós temos. Então, para você que ainda não assistiu a nossa palestra, para você que ainda não conhece a nossa metodologia, aproveite essa oportunidade para conhecer, para estar conosco, para ter essa oportunidade de entrar na realidade virtual e de saber como é que você vai falar para um público grande com óculos virtual. Isso é muito bacana, é novidade aqui nossa. E também você vai poder ganhar um livro do Liberte Seu Poder, do Jax, aqui, meu segundo livro. Já tem um no forno, Comunicação X da Questão. Tem um que já saiu agora, mas ele está no Rio de Janeiro, estou esperando receber. Esse é de fotografia, porque quem me segue sabe que eu gosto muito de fotografia. É um livro só com fotos, com as fotografias. Bacana, o livro tá show de bola. E eu recomendo, viu? Muito legal. Já tá feito, já tá na gráfica, já foi impresso. Só falta eu receber aqui em Teresina. Kermano, boa noite, meu querido. O Kermano corta meu cabelo de vez em quando. Eu tô precisando dar uns retoques aqui, Kermano. Tá grande aqui pra caramba. Segunda-feira eu vou lá, passa lá, ou você, ou o nosso amigo Pablo, dá uma parada aqui no cabelo, já tá ficando grande. Eu ainda não usei, foi o produto, cara, do Minoxidil, né? Ainda não tive coragem de colocar barba. Ô Lucas, boa noite, seja bem-vindo. O Lucas, orador CPJax, já participou da formação 1, porque nós temos a formação 1 e a Impactar em nível avançado. O Lucas aí é nosso aluno, ele conhece bastante. E o Elivel tá aí, só para a vida. O Elivel também foi nosso aluno, mas também hoje é um parceiro nosso, é o nosso hipnoterapeuta. Precisou de hipnose? Conte com o Elivel. Pode seguir, esse cara é sensacional, tem muito conhecimento. Opa, ia derrubando tudo aqui. Tem muito conhecimento de hipnose, ele sabe muito. Lucas estava aqui e percebeu que o que ele faz é sensacional, o trabalho dele é muito transformador, ajuda muitas pessoas a diminuir essas crenças, esse bloqueio, esse medo para superar esse medo de falar em público, e ele ajuda muito, bastante, tá bom? Tranquilo, meus amigos? Jax barbudo, Jax não encontra. Não, rapaz, que é isso? Eu não sei como é que vai ficar com barba, não. Nem imagino, ainda não usei o Minoxidil. Já comprei, tá com 6 meses, nunca usei. Abri nem a tampinha, a caixinha. O Kerman já até me ajudou a arrumar e eu nunca coloquei. Não sei como é que vai ficar Jax de barba, não.
Beleza, gente, eu acho que já passei todas as informações, tranquilo, já falei do óculos, já falei da formação, já dei umas dicas aí pra vocês. Aguardo vocês amanhã, se der tempo, eu faço lá. Dei dicas também com relação às duas apresentações. Lucas, eu falei sobre aquela apresentação que a gente assistiu, dos erros com relação aos slides, que a gente tem que ter cuidado com isso. Quando você for fazer uma apresentação, evite um excessivo número de slides, porque senão vai ultrapassar o tempo e as pessoas não vão se conectar com você. Outra coisa, entenda bastante do seu conteúdo. Aqui na nossa formação Impactar, você vai entender o método X. O que é o método X? É o método onde você vai aprender a comunicação verbal, a não verbal, os Cs da comunicação, que é a congruência, comprometimento, convencimento, que mais? Carisma, são vários Cs, o que eu estou lembrando agora. Conhecimento, conteúdo, tem que ter o conteúdo, vai ter que ter o tom de voz adequado, porque não é o que você diz, é como você diz que faz a diferença. É como você fala. E a tua expressão corporal, eu até coloquei uma postagem agora há pouco falando sobre isso. Se você tiver cara a cara com alguém, zoinho no zoinho, a tua postura vai dizer muito mais do que as suas palavras e o seu tom de voz. É verdade. As pessoas vão observar bastante a sua expressão corporal quando você estiver zoinho com zoinho. Porque eu posso dizer uma coisa e meu corpo expressar outra totalmente diferente. Então tenha muito cuidado com relação a isso. Nós temos que estarmos alinhados. Nós temos que alinhar o visual, o auditivo, o sinestésico, a verbal, o não verbal, o tom de voz. Quando isso está tudo alinhado, aí sim eu passo uma mensagem com convicção e aí as pessoas, opa, me conectei com esse cara, me conectei com essa garota e aí tudo acontece. Beleza, meus amigos? Forte abraço para vocês, para quem ficou até agora. Tudo de bom, sucesso. A gente se encontra em breve em outras lives. E aí, Delmar, para todos vocês que estiveram aqui, Débora, Edson, Rafael, o Lafa em Brasília, Elivelton, Juan Queiroz, meu amigo, Kermano, todos vocês que estiveram até agora. Forte abraço. A gente se encontra, Dairo também, em breve aqui ou nas outras redes sociais, em todos os lugares. Beijão, beijex. Conquiste seu X e se faça muito feliz. Valeu, bom sábado, tchau, tchau.